Bom dia, meu nome é Michele. Eu vou apresentar o projeto de preparo de nanocarreador de óleo essencial de rosa damascena. Esse trabalho ele constitui como introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusões e trabalhos futuros. Os óleos essenciais, eles são substâncias aromáticas extraídas dos vegetais. Eles podem ser extraídos de inúmeras partes dos vegetais, como por exemplo, a casca, a semente, as folhas, o caule, as flores, ou seja, de inúmeras partes desses vegetais. Eles possuem também inúmeras funções, das quais a gente pode destacar a autodefesa, a proteção e a atração. No caso das flores, elas utilizam esse aroma para a atração dos insetos para polinização. E esses óleos eles possuem inúmeros componentes químicos, os quais possuem atividades farmacológicas. No caso do óleo essencial de rosa damascena, esse óleo ele é obtido através da destilação a vapor das pétalas de rosa. E inúmeros artigos reportam as atividades farmacológicas dos seus principais componentes, né? Sendo essas atividades as mais citadas, como antioxidantes, anti-inflamatórias, antidepressivos. E como componentes majoritários desse óleo essencial, tem-se o citronelol, o nerol e o geraniol. Então, como já comentado, esses óleos eles apresentam inúmeras atividades farmacológicas. Porém, o seu uso prático ele é frequentemente limitado por diversos fatores que ocorrem durante tanto o seu manuseio como também no seu armazenamento, né? Visto que esses óleos eles são bastante suscetíveis a reações químicas tanto de conversão quanto de degradação, ou seja, eles são facilmente degradados quando em contato com o ar, a variações de temperaturas, a exposição de radiação, entre outros. E no caso mais específico do óleo essencial de rosa damascena, tem-se ainda o fator que o rendimento da sua extração é muito baixo, em torno de 0,015%, além de necessitar de quantidades enormes de pétalas de rosa. Então, para a obtenção de 1 litro, utiliza-se em torno de 3,5 toneladas de pétalas de rosa. Logo, esse trabalho ele tem como objetivo a produção e a avaliação de nanoemulsões e nanocápsulas contendo o óleo essencial de rosa damascena, via o uso de biosurfactante e também de biopolímeros, para posterior incorporação dessas nanocápsulas e nanoemulsões em biofilmes. Isso visando, assim, aumentar a biodiversidade desse óleo essencial, reduzir a sua volatilidade e proteger a sua bioatividade, né, com relação às interações que possam vir de degradações com essa interação desse óleo essencial com o meio ambiente. Então, como metodologia, primeiramente, realizou-se um levantamento das publicações na base de dados Scopus, buscando pelas palavras-chave. Primeiro utilizou-se somente a palavra-chave óleo essencial, posteriormente óleo essencial mais nano e, por último, óleo essencial com rosa damascena. Após o levantamento dessas publicações obtidas, fez-se uma análise bibliométrica através do software VoiceViewer e, em seguida, uma meta-análise desses dados obtidos pelo software, utilizando também o software VoiceViewer e o Excel. O trabalho a ser apresentado, ele restringe até essa etapa da metodologia. Posteriormente, futuramente, as próximas etapas serão a produção dessas nanoemulsões e nanocápsulas, a caracterização e a incorporação delas em biofilmes. Então, primeiramente, como resultados no levantamento das publicações na base Scopus, pode-se verificar um decaimento na quantidade das publicações quando a gente restringe as palavras, né? Quando faz-se o conjunto de palavras óleo essencial e nano e óleo essencial e rosa damascena. E também é possível observar, dar destaque para das 5 principais áreas: a ciência agrícola, a área química,
bioquímica, genética, biologia molecular, farmacologia e medicina, dando destaque ao maior número de publicações. Após essa análise feita com os números de publicações e as palavras-chave, a gente restringiu essa pesquisa com a palavra-chave, com as publicações obtidas com as palavras-chave óleo essencial e nano, nos últimos 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, a gente teve uma média de 705 artigos publicados, os quais foram exportados e tratados pelo software VoiceViewer. Esse software ele realiza uma análise textual, então é possível gerar mapas visuais, sendo eles o mapa de rede, sobreposição e de densidade. Nesse caso, o nosso trabalho ele vai se focar primeiramente nos dois primeiros, o de rede e o de sobreposição. Então, o arquivo que foi gerado por essa análise, ele foi exportado para o Excel e nele fez-se um tratamento por ordem crescente de cluster e por ordem decrescente de força total, né? Obtendo assim os principais nós de cada cluster, como pode se verificar nessa tabela. Então, o que a gente verifica, né? A gente verifica que essa rede que foi obtida, né, através do software VoiceViewer é uma rede bem entrelaçada e bem interligada, o qual a gente obteve-se 7 clusters, né, tendo como principais nós, no cluster 1, a palavra óleo essencial, no cluster 2, a palavra quitosana, no cluster 3, tamanho de partícula, e assim sucessivamente. Ao focar no nó da palavra óleo essencial, pode-se verificar uma ligação tanto com as palavras nanoemulsão, tamanho de partícula, nanopartículas, quitosana e atividade antimicrobiana, evidenciando que a proposta dessa nossa pesquisa ela é promissora e vai ao encontro da análise que está sendo feita pelo software. Nesse próximo slide, tem-se um mapa de sobreposição, então temos na amostra, na barra de cores, que as cores mais frias elas vão remeter às palavras, aos termos, né, as palavras nos artigos, nas publicações mais antigas, e as cores mais quentes elas se remetem a termos utilizados em pesquisas, em artigos mais recentes. E, através do tratamento dos dados obtidos pelo Excel, verificou-se que como principais palavras, né, tem-se, as palavras mais recentes nesse período, tem-se propriedades, qualidade de controle, patogenia de origem alimentar, câncer de mama e deteriorização. E, por fim, ao realizar o tratamento de dados obtidos pelo levantamento feito com as palavras-chave óleo essencial e rosa damascena, é possível verificar somente 2 clusters, tendo como nós principais a palavra óleo essencial e rosa damascena, citronelol também e aromaterapia. E quando verifica-se um mapa de sobreposição, verifica-se que o termo mais citado atualmente tem sido a palavra aromaterapia, né? Verifica-se também que os termos de rosa damascena é um termo que não está sendo tão procurado ultimamente, né? tão citado ultimamente. Então, como conclusões, o que se teve, né, desse estudo preliminar? Né? Verifica-se uma queda do número de publicações quando a gente restringe a palavra, então verifica-se que existem inúmeros artigos publicados sobre óleos essenciais, mas quando a gente correlaciona eles com as palavras nano e rosa damascena, verifica-se uma queda absurda nessas publicações. Como os principais nós obtidos através da análise do software, né, a gente tem óleo essencial, nanopartículas, nanoemulsões e quitosanos, e também temos a aromaterapia como sendo o termo de maior relevância em citações atualmente. Então, diante de tudo que foi verificado nessas análises,
Os resultados eles mostram que a proposta da nossa pesquisa, desse preparo desse nanocarreador de óleo essencial de rosa damascena, ela é bastante promissora. E com o trabalho de futuros, a gente tem essa produção dessas nanoemulsões e nessas nanocápsulas para futuramente incorporação num biofilme polimérico. Os agradecimentos, né, ao programa que eu faço parte, o PENT, ao Laboratório Labis, também qual eu faço parte, a CAPES CNPq, a COP e a Laslo, que é a empresa fornecedora do óleo essencial. Obrigada.